Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica. Espero que você esteja animado, para que também possa me animar. Espero que você esteja empolgado, espero que você esteja disposto a aprender um pouco mais da palavra de Deus. Quero mais uma vez frisar aqui que eu não sou nenhum professor, tá? Não sou nenhum mestre na do ensino, sou apenas alguém que compartilha algumas coisas que tenho aprendido. Então vamos aprender sempre juntos aqui, tá bom? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo 20. E enquanto você abre a sua Bíblia em Êxodo 20, nós vamos orar aqui para nós começarmos. Ok? Feche seus olhos onde você está. Deus, muito obrigado por esta noite. Obrigado por este dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela tua companhia. E, sobretudo, obrigado pela força que ainda existe dentro de nós, para continuarmos a nossa caminhada, para avançarmos rumo ao alvo, Senhor. Te peço que o Senhor me ajude a compartilhar com os meus irmãos o pouco que tenho aprendido e que os teus filhos também possam estar com os seus corações abertos e dispostos a aprender a tua palavra, que é tão importante, Pai. Principalmente nos dias que nós chamamos hoje, onde os valores do Senhor têm sido colocados, não somente nos dias de hoje, há muitos nos dias de hoje, têm sido colocados em segundo plano e até, infelizmente, dentro do grupo, dentro da classe que nós chamamos de evangélicos, de cristãos, de protestantes. Muitos valores, Senhor, que foram frisados pelo Senhor, estão sendo abandonados e colocados em segundo plano. Ajuda-nos, Senhor, a retomar e ajuda-nos a voltar ao princípio de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Quem é que está aí com a gente? Então, só para eu saber. Thaís, Selma, irmã Mori, irmã Adelaide, né? Cledson, a Hélida, tem bastante gente com a gente. Que bom. Que bom que posso rever alguns que sempre vejo e espero poder ver alguns que às vezes não vejo, né? Mas vamos começar então a nossa reflexão de hoje. Nós vamos tratar sobre o 7º mandamento, que é não adulterarás. Vocês já devem ter reparado que nunca tivemos problemas, nós como cristãos, nunca tivemos problemas para abordar o tema ou falar sobre este pecado, ou seja, o do adultério. Nós já ouvimos inúmeras pregações nos púlpitos, já ouvimos também vários ensinos em escolas bíblicas a respeito deste mandamento, que é o 7º mandamento de não adulterar. Mas sempre nós tivemos dificuldades de abordarmos o assunto relacionamento sexual. Nesses últimos tempos, nós temos encontrado alguns expoentes, aí, alguns representantes que têm falado de uma forma mais descontraída, usando às vezes até um pouco de humor, para falar um pouco sobre o relacionamento marido e mulher, e também, quando se fala de relacionamento marido e mulher, obviamente também nós entramos no tema relacionamento sexual. Por que o relacionamento sexual foi e em alguns lugares ainda permanece um assunto que é considerado um tabu? Porque nós temos dificuldade de falar de algo que faz parte da vida de todo casal, ou pelo menos deve fazer parte da vida de todo casal. Como diz o pastor Cláudio Duarte, Deus fica muito triste com quem tem relacionamento sexual antes do casamento. Mas Deus também fica muito triste com quem não tem relacionamento sexual quando está casado. Então, o relacionamento sexual foi algo criado por Deus, obviamente dentro de um formato, e esse formato nós conhecemos como casamento. Se nós perguntarmos para as pessoas, ter relação sexual é pecado, tendo em vista que foi o próprio Deus que criou o relacionamento sexual, que criou isso para que o homem pudesse ter sexo, é claro que para o objetivo que Deus criou e da forma que Deus criou, não é pecado. No entanto, quando nós saímos do formato de Deus, ou dentro do layout de Deus, obviamente aquilo que foi feito por Deus, dado por Deus, oferecido por Deus para que o homem possa desfrutar, pode se caracterizar como pecado sim.
Tanto é que nós vamos falar sobre essa questão do adultério. É claro que o sétimo mandamento, meus irmãos, ele está direcionado primariamente aos casados, ao grupo de pessoas que são casadas. No entanto, isso não sinaliza que o solteiro não deva guardar esse mandamento. Agora, por quê? Porque se adulterar nós vamos falar um pouco mais adiante, que é infidelidade conjugal, e tendo em vista que as pessoas não são casadas, então parece-me que isso não se refere aos solteiros. Não, mas nós nos enganamos, porque quando fala sobre não adulterar, isso não significa que o solteiro não deve ter uma observância a esse mandamento. Por quê? Porque a prática da relação sexual, ela está autorizada somente para aqueles que firmaram uma aliança através do casamento. Casamento é sacramento, ou seja, é algo obrigatório? É claro que não é algo obrigatório. Ninguém é obrigado a casar. No entanto, se você deseja desfrutar das delícias do sexo, então isso só é permitido àquele que primeiro firmar uma aliança diante de Deus. E dispensa comentários eu falar que essa aliança deve acontecer, a união dessas duas pessoas está sendo autorizada por Deus, abençoada por Deus, quando a relação é uma relação monogâmica e também, acima de tudo, heterossexual e não homossexual, e também que não seja estabelecido sob a poligamia. Pensando nisso, meus irmãos, o sétimo mandamento não se refere somente aos casados, mas ele se refere também aos solteiros. Vamos parar e pensar um pouquinho aqui sobre quais são as três funções do sexo. Você já parou para pensar qual é a função do sexo? Bom, eu sei que você deve ter em mente algumas coisas, mas deixe-me elaborar aqui e sinalizar algumas para vocês. Uma das funções do sexo, ele tem como função a unificação. Eu quero que você abra comigo em Gênesis, capítulo 2, logo no início da Bíblia, muito fácil de abrir, né? Gênesis capítulo 2, verso 24, onde diz o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, uma das funções do sexo, obviamente dentro do casamento, é formar a unificação, ou tornar os dois em um só. Inclusive, uma vez em um casamento, eu disse que uma das coisas que acontece primariamente, que precisa acontecer dentro do casamento, no que diz respeito ao sexo, é a fusão. É como se você tornasse dois materiais em um só. Então, a primeira função do sexo no casamento é a unificação. Aqueles que eram dois tornar-se-ão uma só carne. Mas existe também uma segunda função do sexo no casamento, que é a função da recriação. Quero que você abra em Provérbios 5,19. Essa função da recriação é a função que as pessoas mais usam, mas infelizmente querem divertir-se no parque de diversão, mas antes do casamento, e isso é inapropriado. Então, Provérbios, capítulo 5, Salmos, Provérbios, capítulo 5, verso 19, diz assim: gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Então Deus criou o sexo também com o propósito de que o casal, unido através da aliança do casamento possa desfrutar da delícia, do prazer do sexo. Mas existe uma terceira função do sexo também. Além de ser uma função de unificação e recriação, existe a função da procriação, que nós vamos encontrar respaldo bíblico em Gênesis capítulo 1, logo no primeiro capítulo do livro de Gênesis. Você vai abrir lá comigo. No verso 28, também muito conhecido por todos nós, que diz o seguinte. Desculpa, pastor. 1:28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então aqui está explícito, está claro para nós a terceira função do sexo. Deus também, através do sexo, fez com que o homem pudesse obedecer à ordem de crescer e multiplicar. Então está subentendida aí a ordem da procriação. A Bíblia diz quantos filhos temos que ter. Deus só disse para nós crescermos e multiplicarmos.
A questão do controle de natalidade, a questão do controle familiar, de quantos filhos nós teremos, isso vai ficar sobre a decisão do casal. Se ele vai ter 1, 2, 3, 4, ou como meu professor, a mãe do meu professor de educação física que teve 24 filhos. Haja filho, né? 2 times de futebol e sobrou ainda 2 reservas aí. Então, as 3 funções do sexo é unificação, tornar-se os dois uma só carne, recriação, onde você possa desfrutar do prazer de fazer amor e desfrutar de tudo isso, e também a função da procriação para que a raça humana venha multiplicar. Deus poderia ter feito muitos homens e muitas mulheres, Deus poderia fazer. No entanto, por decisão pessoal dele, ele decidiu que ele faria Adão, faria Eva, e a partir de Adão e Eva, então ele povoaria toda a terra. Sabemos que até o dilúvio isso aconteceu, no entanto, depois houve a destruição de toda a humanidade, e a partir da família de Noé, Deus repovoou a terra novamente, procriação. Sabendo agora quais são as 3 funções do sexo, obviamente, mais uma vez lembrando, dentro do casamento, porque a relação sexual só deve ser desenvolvida dentro do casamento. O que significa adulterar? Adulterar, trocando em poucas palavras, significa infidelidade conjugal. Agora, pastor, o que caracteriza uma infidelidade conjugal? Uma infidelidade conjugal é caracterizada quando uma das partes dentro do casamento, ou o marido ou a esposa, relaciona-se sexualmente com alguém fora do seu casamento. Ou seja, quando a esposa relaciona-se com alguém fora do seu casamento que não é o seu esposo, ou quando o seu esposo se relaciona com alguém fora do casamento que não seja a sua esposa. Meus irmãos, preste bastante atenção a respeito desse não adulterarás. Por quê? Porque o adultério, ele é o maior pecado sexual. Por que ele é o maior pecado sexual? Porque ele viola a confiança entre marido e esposa. Eu sei que é possível, eu acredito, inclusive eu e minha esposa sempre ensinamos sobre isso, mesmo que existam casos dentro da igreja evangélica, que nós sabemos que existem, não são poucos, aonde uma das partes ou as duas partes acabam cometendo o ato de infidelidade conjugal, ou seja, acabam transgredindo o 7º mandamento. Nós sabemos que existe a possibilidade de haver uma restauração. No entanto, não é um caminho muito fácil, nós sempre sabemos. Quando ambos cometem o ato de infidelidade, não estou dizendo que é mais fácil, é menos difícil. No entanto, isso vai causar feridas profundas, tanto em um quanto em outro. Quando apenas uma parte comete o ato de infidelidade, a parte que sofreu o ato de infidelidade, ela sempre, obviamente, vai sofrer mais do que aquele que cometeu. Não estou dizendo com isso que aquele que cometeu o ato de infidelidade, quando arrependido está, ele também não venha sofrer. Sim, até porque haverá as consequências. Até conseguir reestruturar esse relacionamento, conseguir restaurar esse relacionamento, até onde a parte que sofreu a infidelidade conseguir readquirir confiança novamente pelo seu cônjuge, não é um processo tão fácil, um processo que às vezes, mesmo que aparentemente o casal continue junto, mesmo que aparentemente o casal continue tendo relações de intimidade, mesmo que aparentemente o casal continue morando junto, essa é uma ferida que não cicatriza-se de uma hora para outra. Por isso o adultério é considerado um dos pecados, o maior pecado sexual, porque ele viola essa confiança que existia do marido para com a esposa e da esposa para com o marido. Meus irmãos, o adultério sempre foi e sempre será um pecado com consequências severas. Eu quero que você abra comigo no livro de Levítico, capítulo 20, Gênesis, Êxodo, Levítico. Então quero que você vá lá para o livro de Levítico, capítulo 20. Deus já está tratando, porque Deus sabia que o homem iria cometer, que ele iria transgredir, embora ele antecipadamente já avisasse o homem que ele não deveria cometer esse tipo de pecado também, mas ele sabia que o homem violaria. E por conta disso, Deus estabeleceu em Êxodo 20, obviamente quando se fala da primeira aliança que foi estabelecida, Deus estabeleceu uma penalidade
para aqueles que voluntariamente transgredissem esse mandamento. Levítico capítulo 20, verso 10 diz assim: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. A penalidade para aquele que cometia o ato de adultério, e obviamente envolvia as duas partes, tanto o homem quanto a mulher, a penalidade era a pena capital. Eles eram sacrificados, eles eram mortos por ter transgredido essa lei moral de Deus. Olhando lá para o Novo Testamento, talvez essa tenha sido uma das razões pelas quais Senhor Jesus, quando foi trazido a ele, a presença dele, aquela mulher que havia cometido o ato de adultério, quando ela cometeu o ato de adultério, classifica-se entendendo-se que aquela mulher era uma mulher casada e que, obviamente, ela teve um relacionamento de intimidade com um homem que as pessoas que a trouxeram não trouxeram o homem. Jesus poderia muito bem, naquela ocasião, naquele momento, dizer para aqueles homens: escuta, já que a lei de Moisés diz isso e vocês estão corretos, eu quero saber aonde está a outra parte que cometeu o mesmo ato que ela cometeu. Mas Jesus, sempre de uma forma sábia, né? Não é que ele não queria cumprir o mandamento e queria ser injusto, mas ele queria dar uma oportunidade àquela mulher. Ele apenas lançou para aqueles homens a famosa pergunta que nós bem conhecemos: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não estava dizendo que o ato que ela havia cometido não era um ato que havia transgredido a lei moral de Deus. Nem tampouco que o homem que estava com ela também não tinha transgredido. No entanto, Jesus estava dizendo que quem não tivesse cometido algum tipo de pecado, que pudesse começar a execução. E nós sabemos já como terminou aquela história. Um a um foram saindo, largando as suas pedras, e aquela mulher ficou sozinha. E a observação que Jesus fez àquela mulher não foi simplesmente dar um abraço nela e dizendo: olha, eu te dei uma nova chance. Ele diz para ela: estou te dando uma nova chance, mas vai e não peque mais. Então o adultério, ele sempre traz consequências severas. No Velho Testamento, as pessoas que praticavam tal ato, elas eram condenadas à pena capital, ou seja, a pena de morte. Vamos agora para 1 Coríntios capítulo 7. Eu quero que você vá para o Novo Testamento comigo. Nós sabemos qual era a penalidade no Velho Testamento para aquele que praticava adultério. Se a lei civil do Velho Testamento permanecesse para os dias de hoje, teria muita gente sendo apedrejada aí e não teria nova chance, né? Mas estamos na época da graça e o Senhor está nos dando novas orientações também. Mas isso não significa que Deus diminuiu o peso do pecado do adultério. Que o adultério não tem mais o mesmo peso que tinha quando as pessoas cometiam lá sob o regime da velha aliança. Ele continua tendo o mesmo peso. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 7. Eu já estou no capítulo 7, espero que você também esteja. Quero que você vá comigo lá para o verso 10. Acredito que todos encontraram. Então, 1 Coríntios capítulo 7, verso 10 e verso 11 diz assim: aos casados dou este mandamento. Quem é que está falando aqui? O apóstolo Paulo, tá certo? Mas olha o que ele diz: não eu, mas quem? O Senhor. Então veja que o apóstolo Paulo está apenas sendo uma autoridade representativa, mas ele está deixando claro que aquilo que ele está dizendo, aquilo que está sendo registrado aqui na palavra de Deus, não é algo que ele chegou à conclusão diante daquilo que ele imagina, daquilo que ele pensa, daquilo que ele entendeu que era o melhor, mas apenas ele estava comunicando uma ordem que veio diretamente do Senhor. Então eu vou repetir: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas, se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Veja que o apóstolo Paulo aqui é incisivo quando ele diz que aquilo que ele está dizendo não é uma opinião própria, não é um parecer próprio dele, mas ele está dizendo que aquilo que ele disse foi o mandamento do Senhor. A Bíblia não está dizendo aqui, seja qual for o motivo da separação, mas está dizendo que a mulher não se separe do seu marido. Mas se ela fizer isso, que ela permaneça sem se casar. Ou então, que ela se reconcilie com o seu marido. E, obviamente, trocando o sexo também é verdadeiro, que o homem não se separe da sua esposa.
mas se ele o fizer, que ele permaneça sozinho, ou então se reconcilie com o seu marido. Ou seja, aquilo que Deus disse é aquilo que Deus continua dizendo. Ele continua reprovando o divórcio. Ele continua incentivando as pessoas que mesmo que haja um problema de incompatibilidade de gênero, ou até mesmo a infidelidade conjugal, o desejo de Deus é que haja uma restauração, que haja uma dedicação de ambas as partes para que possam continuar casados, para que se cumpra aquilo que foi escrito lá em Gênesis, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Somente a morte deve fazer a separação entre a vida de um casal. E eu quero que você abra agora comigo no Evangelho de Marcos. Nós vamos ouvir a voz do próprio Jesus. Talvez você diga aqui, esses aqui são os ensinos paulinos, e Paulo, ele traz algumas coisas que deixam a gente meio inquieto. Paulo já falou algumas coisas relacionadas às mulheres que eu não concordo muito bem. Então, se você não concorda com Paulo, vê se você consegue concordar pelo menos com Jesus. Marcos, capítulo 10. Nós vamos para o verso 11. Tá facinho aí, você está em Coríntios, é só você voltar e cair no segundo evangelho, capítulo 10, verso 11 e verso 12, que diz o seguinte. Eu acho que marquei errado. Não, tá certo, é isso mesmo. 10, 11 começa assim, ó. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Que assunto? Estava falando a respeito do divórcio aqui. Se era permitido divorciar, não era permitido divorciar, se podia ou se não podia, quais eram os motivos legítimos que eles podiam divorciar ou não podiam divorciar. Então Jesus responde aqui no verso 11. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério também. Veja que agora, nas palavras de Jesus, ele está apenas reforçando, na realidade ele não está reforçando, quem reforçou foi Paulo lá na frente. Mas se nós colocarmos as palavras de Jesus como a abertura para esse tema de divórcio aqui, ele está dizendo, se você está casado com alguém, e por razões, a Bíblia não está falando aqui, mas por razões ilegítimas, seja qual for o motivo, que não é permitido pelo Senhor, você se divorciar do seu marido ou da sua esposa, e você se casar, você estará cometendo adultério. Ah, mas meu marido era muito chato, meu marido ele era complicado, meu marido era um vagabundo, meu marido ele gostava de flertar, nunca tive prova que ele me traiu, ou a minha esposa não tive prova que me traiu, então por conta disso eu larguei ele e já fui acertando minha vida com outro. Jesus está dizendo, neste caso, que se alguém proceder desta forma, aquele que se divorciar do seu marido ou da sua esposa e já se casar com outro, ele estará cometendo adultério. Então veja bem, meus irmãos, sobre a ótica do Velho Testamento, o peso do adultério é que todo aquele que o cometia era levado à pena de morte. Quando você olha para Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, estou dando esse mandamento, mas não é meu, esse mandamento é do Senhor. Que o marido não se separe da sua esposa, e nem a esposa se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sozinho. Ou se não, uma outra alternativa é você voltar para o seu marido. E Jesus vem e diz o seguinte, se você largar a sua esposa, largar o seu esposo e se casar com outro, você estará se colocando em adultério. Sabe, meus irmãos, nós precisamos pensar não só na questão como era punido o adultério por conta da gravidade, qual é a orientação que o Senhor Jesus dá? O casamento é algo que deve ser por uma vez só, a não ser que por uma fatalidade, por motivos, uma das partes venha a falecer e talvez a esposa fique viúva muito cedo ou o marido fique viúvo muito cedo e não existe nenhuma condenação para aqueles que desejam contrair novas núpcias ou casar-se novamente, desde que essa pessoa, porque ela é cristã, também case-se com a pessoa que é cristã. Agora eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do adultério, porque a gente sempre pensa que o adultério, na realidade, ele começa quando acontece um relacionamento de intimidade, uma relação sexual fora do casamento. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a maioria das relações adúlteras não começa com o sexo. Ela começa com a intimidade inapropriada.
O que a gente considera que as pessoas saem daqui e vão para a cama com o outro quando ela vai deitar com uma prostituta ou quando uma mulher quer deitar-se com um garoto de programa. Mas nós sabemos que essa questão não está relacionada diretamente ao adultério. O adultério é quando há um envolvimento com as pessoas. É claro que um homem ou uma mulher tem uma relação fora do casamento, ele está cometendo o ato do adultério. Mas tudo começou na mente dele. Até porque quando ele sai para ter um relacionamento até com uma mulher, que na realidade ele não pretende dar continuidade nesse relacionamento, obviamente, mesmo que ele não vai dar continuidade e é uma prostituta, isso ele já planejou na sua mente. Então a maioria das relações adúlteras não começa com o sexo, mas ela começa com uma intimidade que não é apropriada. Por exemplo, o 7º mandamento, ele proíbe o homem casado de flertar com outra mulher. Também o solteiro de aproximar-se de uma mulher casada. Para evitar a tentação, deve haver uma certa distância social entre um e outro. Nós sabemos que a maioria dos casos que acontecem fora da igreja ou mesmo dentro da igreja, infelizmente para nossa vergonha, começa justamente através de uma intimidade desenvolvida entre duas partes e essa intimidade não deveria ser desenvolvida. Às vezes no âmbito de aconselhamento pastoral começa a abrir algumas questões particulares, algumas intimidades, e o conselheiro, às vezes por falta de vigilância, acaba permitindo que essa abertura seja dada e ele não impõe limites, ou se for uma conselheira não impõe limites quando são de sexos diferentes, né? Um aconselhamento de um pastor para com uma membro ou um aconselhamento de uma pastora ou de uma conselheira para um membro. Quando não se impõe limite, tudo isso pode começar a ser desenvolvido dentro do coração das pessoas. Para evitar então esse tipo de acontecimento ou esse tipo de tentação, deve-se manter sempre uma distância social, sempre. Cometer adultério, meu irmão, minha irmã, não é a única forma de quebrar o 7º mandamento. Ela proíbe toda forma, ou seja, esse 7º mandamento ele proíbe toda forma de imoralidade sexual. Até porque no grego, quando se fala sobre adultério, ele usa um termo que também traduzido significa adulterar, mas é um termo conhecido chamado porneia. O não adulterarás também significa não fornicarás, ou seja, você ter um relacionamento sexual fora do compromisso de aliança do casamento. Então, mais uma vez relembrando, embora primariamente o não adulterarás se refira diretamente a um casal, porque eles já firmaram um compromisso de aliança com o Senhor, mas também não se restringe somente a eles, porque é a mesma palavra que é usada, é porneia, que significa qualquer tipo de imoralidade sexual. Entenda o que eu vou dizer, parece absurdo, mas é verdadeiro. Se um homem, de repente, ele deixa de ter relacionamento sexual com a sua esposa, ou de repente até continua tendo, mas ele estabelece um relacionamento sexual com uma outra mulher, mas isso também é uma espécie de imoralidade sexual. Isso classifica também como adultério. Até porque ele também pode desenvolver relacionamentos sexuais com pessoas do mesmo sexo, e ele também pode desenvolver relacionamentos sexuais quando ele comete a chamada e conhecida bestialidade, né? Relacionamento com animais. Isso também é classificado como adultério, infidelidade conjugal. Então, nós precisamos saber que o não adulterarás não se refere somente àqueles, porque significa também para não fornicar, e a fornicação é um relacionamento sexual fora do compromisso da aliança. Nós sabemos que isso é muito comum nos dias de hoje, principalmente entre os jovens e infelizmente entre os jovens cristãos também. Hoje dificilmente, não estou generalizando, porque toda regra tem a sua exceção, hoje dificilmente, mais uma vez lembrando, não estou generalizando, mas dificilmente hoje casais se casam e só vão se conhecer quando firmar o compromisso de casamento. Eles já se conheceram antes na sua intimidade. Aliás, isso às vezes até perdura por muito tempo, as pessoas até que chega o dia do casamento. Eu quero até citar um acontecimento, uma experiência que eu tive quando eu estava no seminário. Eu tive alguns amigos, algumas amigas que fizeram o seminário também.
dentre esse hall de amigos que eu tinha lá, eu tinha um amigo, obviamente não vou citar o nome, e ele tinha uma namorada na época e ele mantinha relação sexual. Ele estava fazendo teologia, se formando para se graduar dentro do pastorado, e quando descobriram que ele tinha relação sexual com a sua futura esposa, porque ele se casou com ela mesmo, o que ele alegou foi o seguinte: ela será minha esposa, então não tem nenhum problema de eu manter relação sexual com aquela que ainda não é minha esposa, mas que tornar-se-á a minha esposa. Então é como se eu dissesse para você que se você beber pinga dentro de casa não tem problema, o problema é você beber pinga fora de casa. A questão não é que se a esposa, aquela moça ia tornar-se esposa dele. A questão é que aquela menina ainda não era esposa dele. Então ele não estava autorizado a ter relação sexual dentro do formato do layout de Deus, dentro daquilo que Deus havia previamente estabelecido. Se eu perguntar para você, o adultério é ruim? Porque o adultério, quando eu falo, é a relação sexual. Obviamente, a resposta vai ser o quê? Não. Porque ninguém buscaria, ninguém lutaria, ninguém tentaria praticar tal ato se não fosse bom. O problema é que as consequências desse ato, ou desses atos, quando repetidas vezes, é muito ruim. Tanto é que o pecado, se você for perguntar para as pessoas se o pecado é bom ou é ruim, na realidade o pecado ele é bom, por isso que ele nos atrai. Mas as consequências que ele traz para nós são muito ruins. O sexo, meus irmãos, é como uma supercola. Quando usado corretamente, é muito bom. Mas quando duas pessoas se unem, é como se duas pessoas se colassem. E quando duas pessoas se colam fora do compromisso do casamento e depois elas se desconectam, sempre haverá machucaduras. É como se você pegasse dois papéis, duas folhas, vocês estão vendo aí de casa, se eu pegasse essas duas folhas da Bíblia, passasse cola em uma das partes ou em ambas as partes e depois as unisse e depois eu mudasse de ideia e desejasse desunir essas duas folhas. Nós sabemos que seria impossível nós conseguirmos retirar as duas folhas intactas. Sempre uma folha sairia rasgando parte da outra e a outra folha também sairia rasgando parte da outra folha. Portanto, essa questão do adultério, essa questão da união das pessoas é como uma cola. Quando é usada corretamente dentro do casamento, da aliança do casamento, não tem problema essa união. Mas quando essa união se dá fora do casamento e depois há uma desconexão, sempre haverá machucaduras profundas. Por quê? Porque envolvem sentimentos e, acima de tudo, não é a questão do sentimento que um tem pelo outro também, mas é a questão como Deus vê a relação sexual quando não foi firmado um compromisso de casamento. Outra razão para Deus proibir adultério é porque existe uma ligação entre a sexualidade e a espiritualidade. Por essa razão, ele proíbe também o adultério. Quero dar aqui um exemplo. Por exemplo, a união entre marido e mulher exemplifica o relacionamento exclusivo entre Deus e o seu povo. Quero que você abra comigo em Efésios, capítulo 5. Vou abrir aqui com você. Efésios, capítulo 5. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo 5, verso 31 e verso 32. Todos encontraram? Como eu disse, Deus ele proíbe o adultério porque existe uma ligação e uma relação entre a sexualidade e a espiritualidade. E eu dei aqui um exemplo da união do marido e de uma mulher que exemplifica, tipifica o relacionamento exclusivo de Deus com o seu povo. Efésios 5, 31 e 32 diz assim, olha: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Versículo 32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Ele usou, aqui o autor, o apóstolo Paulo, está usando o relacionamento de intimidade, marido e mulher, ou seja, exemplificado através da sexualidade, ele usou como uma relação para a espiritualidade da união dos povos de Deus com Deus. Então veja que a proibição do adultério vem também porque existe essa ligação
de sexualidade com espiritualidade. Quando você se une a outra pessoa, você não se une só corporalmente, mas você também se une em um só espírito, em uma só alma. Não estou dizendo que duas pessoas se tornarão uma pessoa, mas espiritualmente houve um ajuntamento, houve uma fusão. Por essa razão, Deus tem proibido também o adultério, porque ele exemplifica essa ligação da sexualidade e também espiritualidade. Por exemplo, quando os israelitas eles eram infiéis, quebrando a aliança de amor com Deus, eles eram culpados de cometer adultério espiritual. Vamos ver lá Jeremias capítulo 3. Quero que você abra comigo, vai lá para o Velho Testamento, Jeremias capítulo 3. Vou abrir com você aqui. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Como é um texto longo, eu já vou me adiantando aqui, mas você preste bastante atenção. Ele usa a mesma palavra, ele chama, quando há infidelidade do seu povo para com ele, ele chama também o povo de adúltero. O que foi? Jeremias. Capítulo 3, verso 1 a 10. Se um homem se divorciar de sua mulher e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Mas você tem se prostituído com muitos amantes e agora quer voltar para mim. Deus falando, ele está fazendo uma comparação de uma mulher e essa mulher representa o povo dele e ela teve vários relacionamentos com vários homens. E agora ela está querendo voltar para Deus. O que ele diz? Mas você tem se prostituído com muitos amantes. E agora quer voltar para mim, pergunta o Senhor. Olhe para o campo e veja. Há algum lugar onde você não foi desonrada? À beira do caminho você se assentou à espera de amantes. Assentou-se como um nômade no deserto. Você contaminou a terra com sua prostituição e impiedade. Por isso as chuvas foram retidas e não veio chuva na primavera. Mas você, apresentando-se declaradamente como prostituta, recusa-se a corar de vergonha. Você não acabou de me chamar, meu pai, amigo da minha juventude? Ficarás irado para sempre? Teu ressentimento permanecerá até o fim? É assim que você fala, mas faz todo o mal que pode. Versículo 6. Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse, você viu o que fez Israel, a infiel? Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda a árvore verdejante para prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E sua irmã traidora, Judá, viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e mandei ela embora por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu sem temor algum. E por ter feito pouco caso da imoralidade da terra, cometendo adultério contra ídolos de pedra e de madeira. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. O Senhor me disse, Israel, a infiel, é melhor do que Judá, a traidora. Vá e proclame essa mensagem para os lados do norte. Então Deus aqui está comparando a infidelidade do povo para com ele, chama-se também de adultério. Então, se você olhar em Malaquias capítulo 2, versos 10 e 16, nossas horas estão avançadas, você pode olhar em outro momento também essa mesma referência. Sabe, meus irmãos, nós mostramos Malaquias 2, do verso 10 ao 16. Nós não leremos agora, tá? Você pode ler em casa. Meus irmãos, nós mostramos nossa fidelidade para com Deus, mantendo nossa fidelidade sexual ao nosso cônjuge também. Por quê? Quando você é capaz de trair o seu cônjuge, você também está, de certa forma, traindo o Senhor. Por quê? O Senhor, de antemão, já nos deu a orientação para não adulterar. E toda pessoa que adultera, ela adultera conscientemente. Ninguém adultera e depois percebe que adulterou. Como uma palavra dita de uma forma impetuosa ou de uma forma que talvez mostre, evidencie muito mais dentro de nós aquele descontrole. Não, o adultério é algo de certa forma com menos tempo, mais tempo, sempre planejado. Então nós mostramos nossa fidelidade a Deus ou para com Deus, mantendo também a nossa fidelidade sexual ao nosso cônjuge. Quando traímos nosso cônjuge, estamos traindo o Senhor também. Esse pecado do adultério,
ele desonra também o Espírito Santo. O pecado sexual, ele desonra o Espírito Santo. Mas por que ele desonra o Espírito Santo? A Bíblia diz que todo pecado, meu irmão, ele é cometido fora do corpo. Mas quando ele peca somente, ele peca contra o templo do Espírito Santo. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 6. Como é um estudo bíblico, então você vai ter que passear um pouquinho hoje, tá? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18 a 20, diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Então, pecar sexualmente também traz desonra ao Espírito Santo, porque você vai estar usando aquilo que não é mais seu, mas sim templo do Espírito Santo, para usar para um prazer próprio seu, porque está fora do casamento. Obviamente, quando existe uma aliança de casamento e duas pessoas mantêm relação sexual, um homem e uma mulher dentro do casamento, obviamente isso não desonra o Espírito Santo. Mas quando você faz isso fora da aliança de casamento, você está desonrando. Você está usando um templo que não é mais seu para o seu próprio bel prazer. O problema, meus irmãos, infelizmente, ele tem alcançado o tablado eclesiástico. Infelizmente. Há pessoas sentadas nos bancos das igrejas, nas programações das igrejas, sejam elas de terça, de quinta, domingo, ou quais os dias que forem em outras igrejas, que na noite passada eles tiveram relações sexuais fora do compromisso de aliança de casamento. Isso tornou-se muito comum. Cristãos que às vezes ocupam até posições no ministério, que num sábado à noite ele deitou com a namorada ou deitou com o namorado, teve relações sexuais, e no domingo ele está lá cantando, ele está lá tocando, ele está lá pregando, ele está lá dentro do diaconato. Infelizmente, isso acontece. Por quê? Porque essa imoralidade sexual atingiu também os tablados eclesiásticos, quando não acontece também, infelizmente, dentro da classe pastoral, e que acaba trazendo muita vergonha, descredibilidade para o Evangelho. Tudo isso, meus irmãos, nos mostra que isso não é uma questão de um problema cultural. Porque hoje nós sabemos que, culturalmente falando, a relação, por exemplo, homossexual é algo defendido por muitos. É onde as pessoas hoje nem se casam mais. Então dizer que a pessoa cometeu um adultério, talvez para ela pode ser classificado nem como ato de adultério, que ela estava morando com alguém e de repente, morando com essa pessoa, ela decidiu ter relação sexual com outra pessoa. Mas como ela nunca firmou um compromisso de casamento, entende ela que ela não traiu. Ou, se traiu, na realidade ela não cometeu a infidelidade conjugal, não cometeu o ato de adultério. Porque as pessoas hoje andam, elas vivem amaziadas. Isso tem acontecido também dentro dos tablados evangélicos também. Existem pastores que divorciaram das suas esposas, não por causas legítimas, aquelas autorizadas por Jesus, autorizadas por Jesus, e já se casaram com outras pessoas. Existem crentes que vivem amaziados muito tempo também, que estão vivendo adultério. Existem crentes que largam os seus maridos, ou que largam a sua esposa, antes de oficializarem o divórcio, já estão morando com outra pessoa, e que talvez ela pode ter largado o marido ou ter largado a esposa porque houve a traição. Mas ao invés de primeiro oficializar o seu divórcio, dar carta de divórcio para depois contrair novas núpcias, não, já se envolve num novo relacionamento. E o ato que o marido cometeu ou a esposa cometeu de adultério é o mesmo ato que ele está cometendo. E o que acontece? Mesmo que haja depois legalidade, ou seja, algo legal, ela consiga se divorciar posteriormente da sua esposa ou do seu marido e casar-se com a outra pessoa, para Deus, essa pessoa continua em ato de adultério. Por quê? Porque ela ainda era casada quando ela já se estabeleceu um novo relacionamento e não tinha oficializado primeiro o seu divórcio. Então, mesmo que legalmente ela esteja reconhecida, ela pode estar até dentro da igreja e é reconhecida, na realidade, diante da palavra de Deus, como um adúltero ou como uma adúltera. Infelizmente, isso não é mais um problema cultural, mas isso é um problema de coração pecaminoso. Dentro de nós existe uma certa tolerância,
que eu estou querendo dizer com a tolerância? Nós toleramos os pecados interiores mais que os exteriores, onde tudo pode começar. Por exemplo, a luxúria, a lascívia. O que significa isso? A luxúria significa atração pelos prazeres carnais. A lascívia é uma compulsão desmedida pelos prazeres carnais. Então poderíamos dizer que é quase que sinônimo. Só que a luxúria, tanto quanto a lascívia, ela tem muitas consequências que são infelizes. Ela é muito cara. Ela custará o dinheiro da pessoa, muitas vezes, vai custar, às vezes, a própria vida. Quando você olha para o livro de Provérbio, que o homem que se deita com a mulher de um outro homem, a sua vergonha jamais se apagará, e que nada que esse homem possa falar para o marido dessa mulher vai convencer o marido enfurecido. Nós vamos encontrar aí casos de adultério, onde a esposa trai o marido, por exemplo, e que quando o marido descobre, ele acaba assassinando a esposa, acaba assassinando, às vezes, até o amante. Por quê? Esse pecado da luxúria, que é a atração pelos prazeres carnais, tem um preço muito alto e pode custar até a sua própria vida. Sem contar que tal pessoa perderá certamente, não por todos, porque temos que perdoar as pessoas que cometeram tal ato, mas isso pode descredibilizá-la para o ministério, se ela ocupa um ministério, né? Vamos imaginar que um pastor cometeu um ato como esse, ele deve ser perdoado? Opa, é claro que ele deve ser perdoado. Um cristão da igreja cometeu um ato como esse, deve ser perdoado? Sim, deve ser perdoado. No entanto, a função talvez que ele ocupava, ele não ocupará mais. Por quê? Porque quando você vai para a descrição lá de Timóteo, quando ele fala que você que deseja o episcopado, excelente obra deseja, convém, porém, que o bispo seja. E ali ele dá o perfil. Quando você se descaracteriza daquele perfil, você não está mais habilitado, você não está mais credenciado, você não tem mais as características necessárias para assumir o posto que talvez outrora você já tinha assumido. Ceder à luxúria, meu irmão, é como brincar com fogo. Abra comigo em Provérbios capítulo 6, verso 27. Nós estamos terminando já, tá? Provérbios capítulo 6, verso 27. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. E obviamente não está se referindo a Provérbios 6, verso 27. Quando ele está usando aqui a figura do homem, mas também se refere à mulher, se acontecer o contrário. Mas o pior de tudo é que esse pecado nos coloca sobre a ira de Deus. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 6. Depois de todos esses males que podem sobrevir quando a pessoa pratica o ato de adultério, nós sabemos que é difícil uma restauração, todavia possível. Nós sabemos que marcas profundas ficarão ali. Nós sabemos que muitas vezes isso vai custar dinheiro, isso vai custar às vezes a saúde da pessoa. Mas o pior de tudo isso é que a gente fica colocado sob a ira de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, eu vou abrir com você agora aqui. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 19, diz assim. Vou ler, tá? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, olha o que ele diz agora, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de nosso Deus. Pastor, eu cometi o adultério. Então eu estou dentro dessa lista, eu sou um adúltero, mas você é um adúltero arrependido? Se você é um adúltero arrependido, confessou o seu pecado e continue a sua caminhada com o Senhor. O problema é que algumas pessoas se arrependem do ato, mas não querem abandonar o ato. E quando eu falo de adultério, eu estou falando também da fornicação. Algumas pessoas sabem que morar junto é pecado. Algumas pessoas sabem que ter relações sexuais fora do casamento é pecado. Algumas pessoas sabem que ter relações sexuais fora do casamento com outra pessoa também é classificado como pecado. É adultério, é fornicação. Elas sabem, têm a consciência disso, mas continuam praticando. Isso não torna elas alguém que praticou o ato de adultério, mas torna ela um adúltero.
Porque o adúltero é aquele que continua praticando o ato do adultério. Não é aquele que adulterou, mas aquele que continua na prática do pecado do adultério. Então todo aquele que vive com quem não deveria viver e está tendo relações sexuais com quem não deveria ter, então ele chama-se adúltero. E a Bíblia diz que, infelizmente, a esses não terá parte e espaço no reino de Deus. Essa é a pior parte. Eu quero encerrar com a história tão conhecida na Bíblia, que deixa para nós esse grande exemplo, a história de Davi e de Betseba, que se encontra lá em 2 Samuel capítulo 11. Eu vou aqui resumir a história em poucas palavras. Na época em que os reis saíam para a guerra, Davi decidiu ficar em casa. Ele já não deveria ficar em casa, mas ficou. E a Bíblia diz que do lugar onde ele estava, ele conseguiu avistar uma mulher por nome Betseba. O problema de Davi não foi ele ter passado pelo alpendre ou pela sacada onde ele estava e ter avistado uma mulher tomando banho lá embaixo. O problema é que Davi, além de olhar, ele fixou o seu olhar e ele desejou aquela mulher. E ele sabia, mesmo sendo rei, ele sabia que aquela mulher era uma mulher casada. Se não fosse uma mulher casada, ele não teria cometido o ato de adultério. Mas ela era uma mulher casada. E mesmo assim, ele insistiu em trazer essa mulher para a sua cama. O que aconteceu? E o que nós podemos aprender com essa lição? E eu gostaria que ficasse uma lição aqui tanto para os homens quanto para a mulher. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, onde as imagens que levam para a imoralidade ou expressam até a imoralidade está diante dos nossos olhos a todo momento. Quando você abre uma revista, quando você abre um jornal, quando você acessa a internet, quando você liga a televisão, quando você passeia pelas ruas, as imagens que estão contidas, expressas nos outdoors, você vai sempre ver alguma coisa que, se não estiver explicitamente chamando a sua atenção, sugestivamente vai transportar a sua mente para um outro lugar. Mas o problema não é o que você avista, o problema é o que você alimenta a sua visão e faz com que você chame o pecado para a sua vida. O homem espiritual sempre entende que preservar a pureza sexual significa ser cuidadoso quanto ao que ficar olhando. O problema de Davi não foi ter visto Betseba tomando banho. O problema de Davi foi ficar olhando Betseba, desejar Betseba e chamar Betseba para ter um relacionamento sexual. Vamos ver, para que tenha respaldo naquilo que eu falei. Vamos abrir em 2 Pedro capítulo 2, verso 14. 2 Pedro, capítulo 2, verso 14. Diz assim: tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os estáveis e têm o coração exercitado na ganância. Veja que ele está falando aqui que tendo os olhos cheios de adultério, ou seja, alimentam o olhar no pecado. E por conta disso, acabam sendo condenados por isso. 1 João 2,16, você que está em Pedro agora aqui, só um pouquinho mais para frente, 1 João capítulo 2, verso 16, diz assim: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. Mais uma vez ele está enfatizando a força do olhar. Nós sabemos que os olhos são uma janela, uma das janelas da alma. E você é inevitável que você veja alguma coisa, que você se depare subitamente. Mas não é necessário que você continue cedendo o seu olhar para aquilo que você entende que vai trazer uma tentação para você e que pode culminar no futuro próximo ou distante em algum pecado. Essa última referência. 1 João, capítulo 2, verso 16. E já coloca aí Jó 31, 1. Jó 31, 1 diz assim. Deixa eu abrir aqui, você está abrindo aí. Jó 31, 1. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Quando Jó fala sobre isso, ele fala daquilo que existe dentro dele, que existe uma certa atração. Mas ele falou que ele fez o quê? Ele fez um acordo com os olhos dele, para não olhar para as moças para cobiçá-las. Era inevitável que Jó visse alguma moça bonita, atraente, mesmo tendo ele uma esposa. Mas ele disse, olha, eu fiz um acordo. Mesmo que eu aviste uma mulher com tal perfil, eu fiz um acordo com os meus olhos de não ficar cedendo os meus olhos para que a cobiça desperte através do meu olhar e venha me levar ao pecado. O conselho para o homem
no que diz respeito ao adultério, à fornicação, é que ele seja cuidadoso quanto àquilo que ele está olhando, para que ele não venha cair em pecado. E agora vai um conselho para as mulheres. E a mulher espiritual sempre entende que deve requerer de si própria modéstia na forma de se vestir. 1 Pedro, quero que você vá lá para Pedro outra vez, finalzinho da Bíblia, corre lá, um pouquinho antes de Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 5. A beleza de vocês está se referindo aqui às mulheres, tá? Eu vou ler um pouquinho aqui do verso 1, tá? Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Veja o poder que a mulher tem, a mulher sábia. Ela pode ganhar o seu esposo só através do procedimento dela. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Agora ele dá uma orientação aqui. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Meus irmãos, o conselho aqui às mulheres, é claro que ninguém gosta de uma mulher feia, ninguém gosta de uma mulher bem vestida é uma coisa, agora uma mulher vestida sem modéstia ou que chama a atenção é outra coisa bem diferente. Uma mulher pode estar muito bem vestida e ela pode, sem chamar a atenção dos homens, de tal forma que ela possa ser enxergada a sua beleza, mesmo através das suas roupas, com as suas roupas, sem causar nenhum tipo de tentação aos homens. Mas existem certas mulheres que vestem certas roupas que, infelizmente, faz com que os homens, embora seja de responsabilidade deles cuidar do seu olhar, mas faz com que os homens fixem o seu olhar. Então, um homem de Deus, ele sempre toma cuidado com aquele que ele está olhando. E uma mulher de Deus não fica tão preocupada em se vestir de tal forma que venha aguçar a curiosidade dos homens. Nós sabemos que hoje, até dentro das igrejas, existem algumas vestimentas que, para mim, ao meu ver, eu considero inadequada, principalmente para o ambiente onde nós estamos. Ah, pastor, mas eu posso usar aquilo ali lá fora? Eu acho que se você for uma mulher decente, modesta, você vai tomar cuidado e você vai primeiro perguntar para o Senhor se aquele tipo de roupa que você está usando agrada ao Senhor e se não entristece o Espírito Santo. E que você não fique na frente do espelho querendo se adornar daqui, querendo se adornar dali, sem querer saber sobre a opinião do Espírito Santo ou do Senhor sobre o tipo de roupa, de vestimento ou até de adorno que você está usando. Uma mulher de Deus sempre ela estará preocupada em agradar ao Senhor em primeiro lugar e agradar ao seu marido. Até porque é uma mulher que não se veste decentemente, se veste para chamar a atenção de outras pessoas, ela já está não sendo a coroa do marido, já está desonrando o marido também. Então eu quero terminar com essa história aqui com você. O 7º mandamento é muito sério, sobre não adulterar. Não jogue a sua família fora. Não jogue a sua esposa fora. Esposa, não jogue a sua família fora, não jogue o seu marido fora por uma noite de prazer. Ou até, talvez, para aqueles que insistem em ser infiéis, que insistem em continuar nesse tipo de pecado por algumas noites de prazer. Você vai ver que no final, nenhuma mulher, nenhum deus grego vai compensar o fracasso do seu casamento, a destruição da sua família, a destruição dos filhos, a destruição do marido, a destruição da esposa. Nada. Não existe mulher, não existe nenhuma beldade, não existe nenhum deus grego que compense a traição. Você vai terminar terrível, de uma forma terrível. E, infelizmente, algumas pessoas não conseguem voltar mais. Algumas pessoas se encontram em determinadas situações em que a situação a obriga a continuar no estado de pecado. Para ela renunciar àquele estado de pecado, haverá um custo muito grande, porque algumas pessoas chegam a assumir, a constituir até famílias com outras pessoas que não estão autorizadas a constituir família. E depois, para largar uma segunda família, que não deve ser a família legítima dela, porque a família legítima ela largou, a esposa legítima ela largou, ou o marido legítimo ela largou, e um abismo vai chamando outro abismo. Então encare com seriedade o não adulterarás. E você, que é solteiro, também se enquadra de não fornicar.
Porque se o Senhor vier e você estiver dentro desse quadro, a Bíblia diz que os adúlteros, os fornicadores, não herdarão, aqueles que praticam imoralidade sexual, não herdarão o reino dos céus. E não é isso que o Senhor tem para você, não é isso que o Senhor quer para a sua igreja, não é isso que o Senhor tem para aqueles que o buscam. Que nós iniciemos a caminhada com Ele e terminemos com Ele. Nós erraremos no caminho? Sim. Se você errou e cometeu tal ato, se arrependa, confesse a Deus, mas abandone, não continue. Porque o Senhor certamente um dia voltará. E enquanto nós aguardamos a sua volta, Ele poderá particularmente voltar para você. Que Deus não encontre você dessa forma. Que Deus os abençoe, guarde essa palavra no seu coração. Eu espero ter acrescentado algo para vocês, ou pelo menos ter esclarecido alguma coisa que não estava devidamente esclarecida. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta noite, obrigado pela reflexão do dia de hoje, obrigado pelo aprendizado. A Tua palavra nos ensinou de uma forma muito clara sobre a voz de Jesus, sobre a voz do apóstolo Paulo, sobre a gravidade, Senhor, do adultério, como eram penalizadas as pessoas que nos dias de hoje insistem em divorciar-se, mesmo que não seja por motivos legítimos. E a Tua palavra diz, Senhor, ou que ela fique sozinha, ou que ela volte para o seu marido, ou volte para a sua esposa. Se constituir novo casamento, o próprio Senhor Jesus diz que, na realidade, que aquele que largar o seu esposo ou sua esposa e casar-se com outro estará cometendo adultério. Senhor, não deixe o Teu povo cair nesse laço. Eu sei que muitos têm caído, Senhor. Muitos têm contraído até novos casamentos, estão vivendo em adultério. E, infelizmente, quando o Senhor voltar, infelizmente, Senhor, essas pessoas não partirão para Ti. Mas que elas possam ter os seus olhos abertos, a sua visão espiritual aberta, e que possam ser obedientes, que acima do prazer da nossa carne, acima desta vida que é maravilhosa, existe uma eternidade que não terá fim. E que nada, nenhum ato, nenhum prazer nesse mundo se compara, ou deve ser trocado. Aliás, a nossa eternidade não deve ser trocada por nenhum ato de prazer neste mundo. Que o Senhor guarde as nossas mentes e os nossos corações em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor. Um beijo e até quinta-feira no culto presencial. Conto com vocês.